Existe tanto whey protein no mercado que às vezes as pessoas ficam perdidas e não sabem escolher qual que é o melhor, buscando hipertrofia ou até mesmo buscando emagrecimento. Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre eles e por que muitas vezes você está jogando dinheiro fora na hora de escolher um whey protein. O whey protein é a proteína do soro do leite. Eu lembro quando minha mãe fazia Danone caseiro, né, aquele iogurte caseiro, e saía um líquido debaixo do leite. E esse líquido é justamente o soro do leite, tá? Essa aguinha que sai é justamente o soro do leite. É isso daí que é o whey protein. Estima que seja necessário 250 litros dessa aguinha aí, desse líquido que sai do leite, para fazer 1 kg de whey protein. Então, lá na fábrica de produção de whey, esses 250 litros desse soro do leite vão virar 1 kg de whey protein. E vai ser aquele whey protein concentrado. Por quê? Porque ele tem somente o soro do leite, não precisou fazer mais nenhum tipo de processo. E geralmente esse whey protein concentrado é o mais barato, porém é onde você tem a maior causa de falsificação, então você precisa tomar muito cuidado na escolha. Afinal, assim como no leite existem leites de várias marcas diferentes, no whey protein não é diferente. Cada marca ela vai te entregar quantidade suficiente de proteína, então você vai sempre buscar o whey concentrado em que vai ter a maior concentração de proteína por dose. Existem whey proteins, por exemplo, que oferecem 26, 27, 28 gramas por dose, em compensação uma baixa quantidade de carboidrato na sua composição. O que você precisa tomar cuidado é se você não está pagando mais caro para ter carboidrato embutido. Por exemplo, muitas vezes quando você vai ler o rótulo, você vê lá que tem 30 gramas de whey protein. Porém, para 30 gramas de whey protein, você vai consumir 70 gramas de carboidrato. Você percebe que você está pagando muito caro para consumir carboidrato e não consumir o que era necessário, que é proteína? E a gente tem que tomar muito cuidado também, porque esse carboidrato em excesso pode fazer com que você fique estufado e te deixe a sensação de que você está até mesmo gordinha, né, inchada. Então, muita gente fala que depois que tomou whey, você acabou ficando bem inchada, né, ganhou peso. Por que isso acontece? Tá tomando o whey errado, tá tomando praticamente um hipercalórico, né, que é isso que tem uma alta quantidade de carboidrato. As pessoas colocam no rótulo lá que é whey, né, as grandes marcas colocam no rótulo que é whey, porém, quando você vai ver na prática, tem mais carboidrato do que necessariamente o whey protein, se tornando assim uma bomba calórica, praticamente um hipercalórico. Então precisa tomar cuidado com esses whey concentrado, tá bom? Você vai sempre buscar whey concentrado com a maior taxa de proteína possível por dose e menos dose de carboidrato. Como o whey protein vem do leite, tem muita gente que é alérgico à lactose, né? Algumas pessoas têm problema com a digestão da lactose, pois não tem a quantidade suficiente das enzimas lactases para fazer a digestão da lactose. Essas pessoas vão acabar ficando enjoadas com o whey protein concentrado. E para isso a indústria criou o whey protein isolado, que é o whey protein que retira a lactose e deixa somente a proteína. Então, para quem é intolerante à lactose, você precisa necessariamente consumir o whey protein isolado. E aí que começa a discussão. Muita gente vai achar que pelo whey protein isolado ser mais caro, ele necessariamente é melhor. Só que a gente precisa tomar muito cuidado aqui, pois ele somente é mais caro, pois exige um processo a mais. Então, como eu disse antes, o whey protein concentrado é somente lá a proteína do soro do leite pronto, transformou em pó, colocou 1 kg ali, vendeu para você. Agora, o whey protein isolado, ele precisa fazer todo esse processo que o whey protein concentrado faz, porém ele ainda tem que ter o processo de retirar a lactose desse whey. Então, por isso que encarece, não porque é melhor, mas sim porque ele tem um processo a mais, e esse processo a mais ele encarece o produto. Então, se você não tem nenhum tipo de problema com lactose, se você tem nenhum tipo de problema com leite, você precisa tomar whey concentrado.
pois geralmente você vai gastar muito menos. E existe um outro whey protein que chega a ser mais caro ainda. Esse muitas vezes passa de R$200, que muitas vezes fica inviável para muita gente. Porém, por ser caro, muita gente acha que vai ser o melhor, que é aquele whey protein hidrolisado. E ele tem uma função muito específica, tá? Ele atinge um público muito específico. Pois quando eu digo que o whey concentrado ele tem somente aquele processo, o isolado ele tem somente aquele processo de tirar a lactose, e o hidrolisado ele tem um processo onde você precisa digerir o alimento. É exatamente isso que acontece. O whey protein hidrolisado ele já vem pré-digerido e ele tem uma função para as pessoas que são bariátricas. Então, pessoas que fizeram uma cirurgia bariátrica, ela vai ter muita dificuldade com a digestão de alimentos. Então, o whey protein hidrolisado ele já é um alimento que vem pré-digerido. Então, para essas pessoas, o whey protein hidrolisado é fundamental, pois elas não têm condições de digerir nem o whey concentrado, nem o whey isolado, então elas vão pegar somente o hidrolisado. E aí, por ter mais um processo envolvido, aí o whey protein fica super caro. Então não existe um whey protein necessariamente melhor do que o outro, tá? Existe whey's que fornecem situações específicas para cada pessoa. Se você não tem nenhum tipo de problema, você vai utilizar o whey concentrado com altas taxas de proteína e tomando cuidado para que o valor nutricional não encontre uma quantidade alta de carboidratos. Alta eu digo que chega a ultrapassar ali a quantidade de proteínas. Quando você pensa no whey isolado, você está pensando naquele whey que é sem lactose, para pessoas intolerantes à lactose. E o hidrolisado para pessoas que têm bariátrica. Então não gaste dinheiro à toa. Se você não tem nenhum tipo de problema, vá lá no concentrado. Mas se você tem, vá para algum desses onde tem alguma situação específica. Seja intolerância à lactose, seja a bariátrica. Coloca aqui nos comentários se você sabia a diferença desses 3 tipos de whey, se você consumia eles errado ou não, se você conhece alguém que consome, fala aqui nos comentários que eu preciso saber, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva no canal que tá tendo vídeo aqui direto e ajuda muito a propagar a nossa mensagem aqui no YouTube. É claro, até a próxima.